Olá, continuando a falar sobre teologia para peregrinos, erudição e piedade, hoje, como eu disse no vídeo anterior, eu quero tratar sobre teologia integral, reflexão e vida. Eu começo com duas colocações de um mesmo teólogo contemporâneo, o Alistair McGrath. A primeira é esta: uma teologia que toca a mente deixando de afetar o coração não é a verdadeira teologia cristã. Outra expressão desse autor: a teologia nada tem a ver com isolamento frio e clínico, nem com fórmulas e frases secas e vazias. O que importa nela é como aprender mais sobre Deus vivo e amoroso e servir-lhe por intermédio, servir-lhe por inteiro com a mente e o coração. Para aprender mais sobre Deus, é preciso estar mais perto dele e buscar com afinco o dia em que finalmente estaremos com ele. Deve ser sempre um prefácio à ação sob a influência modeladora do Espírito que nos instrui pelo Evangelho, que passa o tempo fazendo manobras dentro do quartel. E é isso mesmo. A nossa reflexão e ação devem estar sempre acompanhadas e dominadas pela oração fervorosa 119, 18. É por isso que a fé ele envolve doutrina, a verdade de Deus, ela envolve culto, que é o nosso encontro com Deus, e envolve vida, que é o nosso serviço a Deus. Talvez aqui esteja uma das armadilhas mais sutis para nós reformados. E talvez de uma forma especialíssima em nossa contemporaneidade. Prezamos a doutrina, entendemos ser ela fundamental para a vida cristã. No entanto, nesta justíssima ênfase e compreensão, podemos nos esquecer da importância vital da piedade. Temos que, não estou dizendo que isto aconteça conosco com frequência, ou que seja o nosso ponto fraco. Apenas observo que devemos vigiar neste flanco para que o inimigo não alcance êxito em seu desígnio destruidor. Porque cada ênfase traz as próprias armadilhas. Isso não tem jeito. Quando você enfatiza muito um ponto, você corre o risco, ainda que não vá necessariamente correr isso, mas você pode esquecer outros pontos. Ou você pode ir tão longe na sua ênfase que você acabe negando a importância da sua ênfase porque você a usou mal. Nós precisamos estar vigilantes. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, segunda carta, capítulo 2, verso 11, ele fala dos desígnios de Satanás, indicando a ideia de que Satanás tem metas definidas, estratégias elaboradas, um programa de ação com variedades de técnicas e opções a serem aplicadas conforme as circunstâncias. Ele emprega, diz Paulo aos Tessalonicenses, ele emprega toda a sua energia para alcançar o seu objetivo. Nesse texto fica claro que Satanás se vale de todos os recursos a ele disponíveis. Contudo, como não poderia ser diferente, amparado sempre na mentira, como diz Jesus Cristo, que lhe é própria. Ele se vale disso para organizar, para planejar e realizar os seus propósitos. Lloyd Jones, pregador que influenciou tanto o século XX e continua a influenciar no século XXI, com seu ministério e com sua vida, ele escreveu algo muito pertinente
E eu, em geral, levo muito a sério o que ele diz. O ministro do Evangelho é um homem que está sempre lutando em duas frentes. Primeiro, ele tem que concitar as pessoas a se interessarem por doutrina e pela teologia. Todavia, não demorará muito nisso, antes de perceber que terá que abrir uma segunda frente e dizer às pessoas que não é suficiente interessar-se somente por doutrinas e teologia, que você corre o perigo de se tornar um mero intelectualista ortodoxo e de ir ficando negligente quanto à sua vida espiritual e quanto à vida da igreja. Este é o perigo que assedia os que sustentam a posição reformada. Essas são as únicas pessoas realmente interessadas em teologia, pelo que o diabo vem a eles e os impele para demasiado longe na linha desse interesse. E eles tendem a tornar-se meros teólogos e só intelectualmente interessados na verdade. E, de fato, meus irmãos, se a nossa teologia for uma reflexão, pela reflexão, um conhecer apenas para debater, eu quero falar um pouco mais sobre isso à frente, apenas para acumular saber, ela, ela fica como que uma garrafa com água com gás que você balança, ela fica sob pressão, ou como algo que está fermentando. É preciso que a teologia se transforme em um pensar em que mexa, envolva o nosso coração, como nós já falamos, e se concretize em nossa obediência. Por isso que é tão importante que o ensino teológico na igreja seja ministrado por teólogos, seja ministrado o ensino, seja ministrado por pastores, por teólogos que são pastores, não só meros acadêmicos, porque ninguém planeja isso na prática, se tornar árido, se tornar distante da concretude da igreja, da sua própria vida espiritual. Mas algo que pode acontecer gradativamente, de forma lenta, sem que nós percebamos. João Calvino, grande teólogo e pastor, ele está convencido de que ninguém pode provar sequer o mais leve gosto da reta e sã doutrina, a não ser aquele que se haja feito discípulo da Escritura. E ele diz mais, que é que só quando Deus irradia em nós a luz de seu Espírito é que a palavra logra produzir algum efeito. Portanto, continua ele em outro lugar, o conhecimento de todas as ciências não passa de fumaça quando separada da ciência celestial de Cristo. Deste modo, diz ele em outro lugar, o homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo e o único homem que deve ser tido na conta de genuíno teólogo é aquele que pode edificar a consciência humana no temor de Deus. Ao longo da história, diversos teólogos têm insistido neste ponto. O luterano Davi Citrot, viveu aí de 1530 a 1600, aluno de Melanchthon, resumiu bem este espírito quando escreveu em 1581. Demonstramos ser cristãos e teólogos muito mais através da fé, da vida santa e do amor a Deus e ao próximo, do que através da astúcia e das sutilezas, das polêmicas. E também costumava repetir aos seus alunos durante o ano: o estudo da teologia não deve ser conduzido através da rixa e disputa, mas pela prática da piedade. É importante que nós lembremos que ele viveu
no período da ortodoxia protestante, onde inúmeros debates eram travados, e esses debates certamente também contribuíram para as definições que tanto carecíamos e que tanto influenciaram a igreja. Então, há aspectos positivos também ali, sem dúvida, mas o debate pelo debate não tem nenhum sentido, e o estudo da teologia não é conduzido através de rixas e disputas, mas, enfatiza ele, pela prática da piedade. Então, a teologia, na forma que estamos analisando, de preocupação bíblica pelos fundamentos da edificação e evangelização. Uma teorização e especulação que venha satisfazer o nosso intelecto. Na realidade, a especulação, ainda que tenha muitos adeptos, tende a nos afastar da verdade, da pureza e da simplicidade do Evangelho. A profundidade teológica está aliada ao conhecimento experimental de Deus em Cristo. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. A intimidade com Deus significa obedecer aos seus mandamentos. E como disse o J.I. Packer, conhecer a Deus é um relacionamento capaz de fazer vibrar o coração do homem. Jeremias, inspirado por Deus, já escrevera: o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Está em Jeremias 9, 24. O Senhor Jesus Cristo diz também: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Novamente, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E Pedro termina a sua segunda carta assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Este deve ser o nosso propósito: conhecer mais a Deus. E quanto mais nós conhecermos a Deus, e quanto mais nos dedicarmos ao estudo da sua palavra, o Senhor mesmo haverá de nos iluminar para que possamos ensinar com maior eficácia esta palavra de um Deus a quem conhecemos e com quem nos relacionamos. Que Deus nos abençoe. Amém.